Olá, meus irmãos, bom dia. Com muita alegria que eu venho gravar este vídeo para falar dos dons do Espírito, aqueles dons que recebemos no momento do nosso batismo, os dons que quando recebemos o Espírito Santo, como católicos que somos e cremos, aqueles que estão pelo catecismo da igreja, reconhecidos como os dons para a nossa santificação, os dons para nos ajudar na caminhada. Eu quero falar sobre esses dons já há alguns dias. Estou tentando gravar um vídeo e por vários momentos não consegui, né? Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente vai conseguir, né? Então, eu quero deixar os meus irmãos cientes que falar dos dons do Espírito não é material para um vídeo só, né? Nós vamos estar fazendo vários vídeos e nesses vídeos nós vamos estar elucidando primeiro os dons de acordo com os dons do Espírito do nosso batismo, que são os dons para a nossa santificação, e depois falaremos dos dons que Paulo descreve as cartas aos Coríntios, aos Romanos, Coríntios e as cartas aos Efésios também, que são os dons que nós precisamos para o uso da igreja, né? Para servir o próximo, para fazer a obra de Deus. Os dons que recebemos para estar servindo e fazendo a vontade de Deus, que é a tua obra. Amém? Então vamos começar. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, nos ajudai. Nos ajudai para que possamos trazer esta palavra para o coração de todos aqueles que ouvirem. Abençoai, Espírito Santo. Nos ilumina com a tua presença, nos ilumina com a tua graça, nos ilumina com a tua unção. Espírito Santo, somos dependentes de ti. Ajuda-nos neste dia. E diz assim a palavra do Senhor, no Isaías 11, versículo 1 e 2. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1830, diz o seguinte: os dons e os frutos do Espírito Santo. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil aos impulsos do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Pertencem em plenitude a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes de quem os recebe. Tornam os fiéis dóceis na obediência pronta às inspirações divinas. Meus irmãos, quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, e é nesta palavra que a Igreja Católica busca os dons do Espírito Santo, que são os dons reconhecidos para a nossa santificação, tão importantes, meus irmãos, para a nossa conversão diária, para a nossa base forte, porque nós precisamos construir uma base forte, meus irmãos, para conseguir combater e para conseguir viver como os cristãos nos dias de hoje. Precisamos construir uma base solidificada no Espírito Santo de Deus para conseguirmos levar a nossa família adiante, levar os nossos
projetos de Deus adiante, levar o projeto que Deus tem em nossa vida adiante. Conseguir construir uma base forte para tirar Satanás do meio da nossa casa, da nossa família, dos nossos planos e projetos. É interessante que todos estes dons passou a estar disponíveis a nós a partir do nosso batismo. Entendemos que recebemos no batismo o Espírito Santo e estes dons se tornam para nós acessíveis. Está à disposição de todo fiel, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. E que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo recebe o batismo. Um espírito de sabedoria e entendimento. Quão importante é buscarmos a Deus, buscarmos conhecer a Deus, ter sabedoria e entendimento daquilo que Deus quer para nós através de sua palavra. O espírito de prudência e de coragem. Prudência e coragem, prudência para andar segundo os conceitos de Deus. Sermos astutos como a serpente, mas prudentes como as pombas, mansos como as pombas. A prudência e a coragem, meus irmãos, é aquilo que nós precisamos para lidar com o mundo de hoje, com as ofertas que Satanás tem trazido às nossas mesas. As ofertas que Satanás tem trazido às mesas de tantas famílias. Prudência para não aceitar tudo que parece ser bom às nossas vidas, para não aceitar tudo que parece aos olhos do mundo é uma maravilha. Prudência para conseguir trazer a vontade de Deus neste momento quando somos tentados, para percebermos que é simplesmente uma tentação para nos levar e nos afastar de Deus. E coragem para dizer não. Coragem para dizer não a tudo aquilo que te afasta do Espírito Santo de Deus e a tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Coragem, irmãos, para levantar cedo aos domingos e ir à missa. Coragem para enfrentar o nosso sacerdote no momento da confissão. Coragem para dizer não ao mundo, dizer não aos prazeres da carne, para viver uma santidade e para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Coragem, meus irmãos. Precisamos ter coragem para lutar pelas nossas famílias. Precisamos ter coragem para lutar pelos nossos sobrinhos, nossos irmãos e irmãs. Coragem para lutar por aqueles amigos que nós estamos vendo que estão caminhando para a perdição. Precisamos ter coragem para dizer não a Satanás e sim a Jesus. Estes dons, irmãos, nós precisamos, está disponível, precisamos buscar, precisamos colocar em prática, precisamos receber e buscar em oração para construir uma vida sólida, uma base firme em nossa família. Precisamos dos dons do Espírito Santo de Deus. Como que eu vou conseguir? Orando. Como que eu vou buscar? Pedindo. Precisamos, irmãos, destes dons. A nossa família está sendo destruída pelo mundo. As famílias do mundo, as famílias estão sendo destruídas. Quantos adultérios em meio à família. Quantos pecados mortais têm surgido e destruindo famílias inteiras. Mães querendo abortar seus filhos. O mundo atacando 24 horas por dia as nossas famílias. Com ideologias, dizendo não àquilo que Deus escreveu para nós, e dizendo sim às coisas da terra, às coisas passageiras, a desejos carnais e coisas do diabo. O mundo está assim, irmãos, virado, e nós precisamos dos dons do Espírito Santo, com prudência e com muita coragem, dizer não a Satanás. E dizer sim a Jesus. Espírito de ciência e de temor do Senhor. Irmãos, precisamos ter a ciência
Precisamos conhecer com muita profundidade a vontade do Pai através da oração. É através da oração, meus irmãos, e do estudo da palavra e o Espírito Santo nos iluminando que vamos chegar lá. Sem o Espírito Santo de Deus nós não vamos chegar a lugar algum, irmãos. E espírito de temor do Senhor é nós termos a certeza, a vontade e o desejo de nunca mais ofender o nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito de temor é aquele espírito que nos traz a contrição, nos traz a falta de todo e qualquer desejo carnal para não ofendermos a Deus. Temor, nós temos temor porque nós não queremos desagradar aquele que nos deu a vida. Nós não queremos trazer tristeza ao coração de Jesus. Por isso dizemos não. O espírito de temor nos dá esse desejo de nunca mais pecar, irmãos. E por mais fraco que somos, nos dá a vontade de reconhecer e voltar de joelhos aos pés de Cristo para reparar o nosso pecado. É o temor do Senhor que nos faz buscar a confissão, nos faz buscar a Eucaristia em estado de graça. É o temor do Senhor que nos faz viver a nossa espiritualidade com toda a certeza que estamos alegrando o coração de Cristo. Irmãos, nos próximos vídeos vamos continuar falando dos dons do Espírito. E eu peço encarecidamente, busquem oração. Não é um tema fácil de falar porque Satanás não quer que se fale. Mas busque em oração os dons do Espírito para que tu e tua casa viva a plenitude de Deus e a plenitude de Cristo. Busque os dons do Espírito para que a tua família vá bem. Para que todos voltem aos pés de Jesus. Busque os dons do Espírito para que Ele te convença que precisa buscar a confissão dos teus pecados. Busca os dons do Espírito para que você tenha desejo de estar participando da Eucaristia em estado de graça. Busca o Senhor Jesus para que você possa descobrir a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é muito melhor do que qualquer coisa que possa lhe oferecer, meus irmãos. É a vontade de Deus que quero e é a vontade de Deus que peço para a tua vida. Estamos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.